Salve, concurseiro! Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da redação, como que nós vamos construir cada parágrafo do desenvolvimento. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, curte e compartilha esse vídeo para que ele chegue a maior quantidade possível de pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá? Então vamos lá, não vamos ficar de enrolação, não. Como que a gente vai construir o desenvolvimento da redação? Na aula passada eu falei da gente fazer um esquema, de como que faz um esquema inicial, fiz um resumão aí de todas as aulas anteriores, e depois eu expliquei como que a gente faz aquele esquema inicial, para a gente conseguir concluir o nosso parágrafo de introdução. Então, como que a gente vai fazer agora o desenvolvimento? Eu falei que, no momento do esquema, eu falei que a gente tem que criar relações de causa e consequência, porque as relações de causa e consequência elas vão ser a base de qualquer tipo de argumento, de qualquer argumento, mesmo no nosso dia a dia. Né? Então, relação de causa e consequência é a base da argumentação. Então, a relação de causa e consequência 1, ela sempre vai ter relação, ela vai ser apresentada ali no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e esse primeiro parágrafo do desenvolvimento é o segundo parágrafo da redação. Você já tem o primeiro parágrafo da introdução, então o segundo parágrafo da redação vai ser esse primeiro parágrafo aí do desenvolvimento. Nele, a gente, então, vai apresentar a relação de causa e consequência 1. Primeira causa com a sua consequência. Aí, no terceiro parágrafo, ou o segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente apresenta a segunda relação de causa e consequência, ok? A gente já estabeleceu isso nos esquemas. A gente já esquematizou essas coisas. Se você perdeu essa aula, volta lá, vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Não deixe de assistir para você entender como que você vai construir essa relação de causa e consequência. Ok, como que a gente vai construir o parágrafo? Essencialmente, a gente primeiro vai pensar em expandir a causa que a gente já apresentou na introdução. Então, a gente apresentou a causa lá na introdução e aqui no desenvolvimento a gente vai retomar uma das causas, a gente vai retomar a primeira causa. E a gente vai construir um período sobre essa causa, expandindo essa causa, tá? Quando eu falo um período, o que significa isso? Significa que depois que você escreve sobre essa causa, você vai colocar um ponto final. Acredite em mim, seguir essa estrutura que eu estou apresentando para vocês reduz em até 80% a quantidade de erros de pontuação nas redações. Então, segue essa estrutura. Um período falando sobre as causas, e isso significa que depois que você tiver escrito sobre as causas, aí você vai colocar um ponto final, ok? E depois você vai expor também um período falando da consequência que você já esquematizou, ok? Dá para construir uma argumentação só com esses dois períodos? Sim, dá para construir, porque aqui nessa estrutura a gente já tem aí a estrutura básica de todo o argumento. A gente tem a relação de causa e consequência, mas a gente pode ainda melhorar o nosso argumento, a gente pode enriquecer o nosso argumento. E como que a gente enriquece esse argumento? A gente tem diversas estratégias argumentativas. Aliás, todas elas estão bem explicadinhas no e-book de redação. Vou deixar o link aqui embaixo. Essas estratégias argumentativas, entre as estratégias argumentativas, a gente pode citar o argumento de autoridade, que é o mais utilizado de todos. Todo mundo fala que tem que ter um argumento de autoridade. O argumento de autoridade ele é uma estratégia argumentativa e é bastante utilizado. Então, a gente tem argumento de autoridade, a gente tem exemplificação, a gente tem enumeração de fatos sobre o assunto, a gente tem a evolução histórica sobre o assunto, a gente tem comparação e confronto de ideias, a gente tem indução e dedução, a gente tem sedução, a gente tem provocação, a gente tem senso comum, quer dizer, a gente tem várias estratégias argumentativas. O que eu sempre sugiro é que você se acostume com aí duas estratégias argumentativas, ou pelo menos uma, e que você pratique sempre com essa estratégia argumentativa. Isso se aplica principalmente para as pessoas que já têm mais dificuldade com a escrita. Quem não tem muita dificuldade, não, eu consigo me virar bem aí com o argumento de autoridade ou com a exemplificação. Aí você pode ir treinando outras estratégias argumentativas. Por que isso? Porque, na verdade, dependendo do tema da proposta de redação, pode ser que seja melhor utilizar uma determinada estratégia argumentativa. Mas a gente pode usar todas as estratégias argumentativas em todos os temas, tá bom? Aí depende da destreza mesmo para lidar com as estratégias argumentativas e a prática mesmo, né, gente? Porque tudo é prática. Tudo é prática. Não consigo utilizar o argumento de autoridade de uma maneira coerente. Pratica mais. Não consigo pensar na exemplificação. Pratica mais. Tudo é prática. Então, para enriquecer o nosso argumento, que foi já construído na relação de causa e consequência, a gente já tem um argumento, e para enriquecer esse argumento, o que a gente faz? A gente vai
utilizar alguma estratégia argumentativa. Aí a gente vai ter também 3 períodos. A gente vai ter 3 períodos construídos, cada um com uma coisa, e a gente pode estabelecer nisso daí uma ordem. Eu posso escrever primeiro a causa, a estratégia, em segundo lugar, e a consequência em terceiro lugar. Então, um período para causa, um período para estratégia, um período para consequência. Eu posso também escrever um período para causa, um período para consequência, e deixar a estratégia por último. E eu posso também começar o parágrafo com a estratégia argumentativa, falar da causa depois da consequência. Eu só não posso colocar a consequência antes da causa, tá? Na verdade, até dá para fazer isso, mas eu não vou ficar recomendando todas as possibilidades também, porque eu acho que quanto mais possibilidades você tiver agora, mais confuso você vai ficar na hora de tomar decisões de como você vai escrever. Então, a gente está aqui para superar as dificuldades com a redação. E para superar essas dificuldades, a gente acaba tendo que limitar um pouco as coisas para que você consiga praticar realmente e dentro de uma estrutura. Depois você pode ampliar suas estruturas aí de redação. Tem muitas coisas que podem ser feitas numa redação argumentativa. Então, em resumo, a gente vai ter um período para causa, um período para uma consequência e um período para uma estratégia, ok? A gente vai ter 3 períodos, ou seja, 3 pontos finais dentro de cada parágrafo, tá bom? 3 períodos, 3 pontos finais dentro de cada parágrafo. E aí, é importante aqui também a gente pensar na questão da quantidade de linhas que a gente tem lá no edital. Quantas linhas vai ser? A gente tem que fazer essa divisão aí de linhas. Já falei isso também nas aulas anteriores, se não me engano, está na aula 1. Tá bom? Então, vamos pensar sempre nessa quantidade de linhas. Porque para a gente não deixar assim, ó, a gente vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, a gente tem que evitar que um parágrafo tenha 9 linhas e o outro parágrafo com 4 linhas. Um parágrafo com 4 linhas vai ficar péssimo. Então, a gente tem que determinar aí e estabelecer aí a quantidade de linhas para cada parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. E aí eu vou usar esse exemplo, o exemplo da importância da educação inclusiva nas escolas, que foi o exemplo que eu usei na penúltima aula, né? Porque na última aula, como eu usei mapa mental aí, apresentando todas as partes aí até aquele momento, trouxe também outros exemplos de áreas de concurso diversificadas para poder expandir mais as ideias de vocês. Então, vamos retomar esse tema aqui, essa proposta de redação, tá? E aí, nessa penúltima aula, eu já tinha, inclusive, já escrito a tese, eu tinha escrito várias teses, né, algumas teses, e eu peguei aqui uma dessas teses agora, tá? O desenvolvimento global dos estudantes com deficiência está diretamente ligado à aceitação desses indivíduos em todos os espaços e ao rompimento com o preconceito na sociedade. Como na penúltima aula eu ainda não tinha falado das causas e consequências, então, e da esquematização, né? Então, vamos pensar aqui agora nessa esquematização, dentro dessa tese que eu construí. Então, eu tenho causa 1, desenvolvimento global, né? Na causa 1, a gente tem que lembrar que eu tenho uma palavra-chave, que é a educação inclusiva, e eu tenho uma palavra distratora, que é a importância, e aí eu tenho que perguntar por que é importante. Ah, é importante por causa do desenvolvimento global dos estudantes. Isso daí eu já tinha falado nessa penúltima aula. Aí, qual que é a consequência disso? A consequência desse desenvolvimento global do estudante? Aí eu pensei, quer dizer, a consequência a gente vai falar, a gente vai construir a nossa consequência, descobrir a nossa consequência a partir da pergunta ao que isso gera, né? O que esse desenvolvimento global gera? E aí eu pensei, como na minha tese eu tinha falado ali de aceitação em todos os espaços, aí eu pensei aqui, vou trazer para a questão de mercado de trabalho também, que eu acho que é importante. E, no final das contas, a gente estuda para algum dia se inserir no mercado de trabalho. Né? Esse, para mim, é o objetivo básico da educação, pelo menos dentro das perspectivas que a gente tem após a Constituição. E aí, a gente tem a consequência aí, então, coloquei como causa 1 o desenvolvimento global, consequência disso daí, a inserção no mercado de trabalho. Eu tenho a segunda causa, que era o rompimento com o preconceito, e qual que é a consequência disso daí? É uma inclusão verdadeira na sociedade. Tá bom, eu pensei em vítimas ou beneficiários, né? E aí eu posso colocar os próprios estudantes com deficiência e a própria sociedade também, né? Tá? A sociedade também pode se beneficiar dessa inclusão. E solução, lá no esquema, antes de começar a redação, a gente vai escrever aí a solução, a gente vai pensar nas soluções. Inclusive porque é uma das maneiras que a gente pode terminar o parágrafo de introdução linkando com a proposta de solução que a gente vai apresentar no final. Então, a gente já tem que saber tudo isso aqui no comecinho. Então, a gente está falando aqui nessa proposta de solução, eu coloquei mais profissionais de apoio e atividades em grupo dentro das escolas. Então, dei 2 soluções aqui bem objetivas, né? Não posso falar de políticas públicas, a gente vai falar em algum momento aí na criação da proposta de redação, da proposta de intervenção, a gente vai falar de políticas, mas a gente tem que deixar bem determinadas ações muito práticas nessa proposta de intervenção. Isso é coisa que a gente vai falar em alguma das aulas aí posteriores, quando a gente vai falando do parágrafo de conclusão.
Então, agora, aí como eu eu pulei essa parte aqui, essa proposta, e não construí aqui um parágrafo de introdução, então eu trouxe aqui um parágrafo de introdução, para a gente dar continuidade no desenvolvimento. Então, a introdução ficou assim: o desenvolvimento global dos estudantes com deficiência está diretamente ligado à aceitação desses indivíduos em todos os espaços e ao rompimento com o preconceito na sociedade. O pleno desenvolvimento requer um ambiente inclusivo capaz de estimular o aprendizado e aprimorar habilidades emocionais, o que, paralelamente, está conectado com o reconhecimento das diversidades como valor humano essencial. Mudanças na sociedade podem beneficiar tanto esses estudantes quanto a própria sociedade. Então, aqui eu expandi sobre as duas causas que eu tinha apresentado, né? Que eu até mencionei essas causas na minha tese, a forma como eu construí essa tese, tem formas diferentes de se fazer, mas aqui eu mencionei lá na tese, então eu expandi isso daqui como duas causas, um período falando um pouco mais sobre essas duas causas, e depois eu terminei falando das mudanças, que essas mudanças podem trazer benefícios para. Aí eu terminei nessa última oração aí, eu terminei falando dos beneficiários. A gente pode também fazer essa última oração aí sobre as consequências, né? Está na aula, explicado isso na aula anterior, ou sobre, linkando com a proposta de intervenção que a gente vai apresentar. Beleza, tenho aqui o meu parágrafo de introdução construído, e aí a gente vai partir agora, porque que é realmente importante para a gente aqui nessa aula, que é os parágrafos de desenvolvimento. Então, a ordem das partes. Aqui agora, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou seguir essa ordem aqui, tá? De causa, estratégia e consequência. Então, vou colocar primeiro causa, depois a estratégia e depois a consequência. Ok. Eu tinha colocado lá no meu esquema a causa 1, que é o desenvolvimento global, com a consequência 1, que é a inserção no mercado de trabalho. Ok? Como que fica o meu parágrafo? O desenvolvimento do estudante, primeiro tem que falar da causa, né? O desenvolvimento do estudante com deficiência abrange o crescimento emocional, social e físico, demandando um ambiente que proporcione oportunidades equitativas para explorar e fortalecer suas habilidades únicas. Mantuan, renomada pesquisadora em educação inclusiva, aponta que o potencial único desses educandos se manifesta na diversidade das suas experiências e perspectivas, destacando a riqueza que cada indivíduo traz para o processo educacional, não apenas se limitando a ele próprio. Uma articulação efetiva da situação pode promover uma transição bem-sucedida até para o mercado de trabalho, visando não apenas a inclusão, mas ao pleno exercício de potencialidades profissionais. Aqui, nesse parágrafo, eu falei da causa, né, o desenvolvimento global, eu falei da consequência, a inserção no mercado de trabalho, e aqui eu já tenho, nesse parágrafo, a minha relação necessária de causa e consequência. E eu trouxe aqui como o argumento de autoridade como estratégia argumentativa. Então, eu trouxe aqui a pesquisadora, falei alguma coisa que eu sei que essa pesquisadora fala sobre isso, que ela fala isso, então trouxe aí o argumento de autoridade como estratégia argumentativa. Percebam que eu tenho 3 pontos finais. Então, eu tenho um período falando sobre causa. Aqui nessa ordem, eu tenho um período, em segundo lugar, falando sobre, trazendo a minha estratégia argumentativa. E o meu terceiro período falando sobre a consequência. Ótimo perfil, né, de parágrafo argumentativo construído tranquilamente. Vamos passar agora para o segundo parágrafo do desenvolvimento. E se você já está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Esse parágrafo agora eu vou fazer com uma ordem diferente. Eu vou fazer causa, consequência e estratégia. Eu gosto de alternar essa relação aí, causa, estratégia, consequência, ou causa, consequência, estratégia. Eu acho que fica legal fazer essa alternância, mas se você achar muito confuso, pode seguir sempre a mesma ordem. Não tem problema. Eu sugiro que a causa sempre comece o parágrafo, não esquece disso. Eu geralmente analiso qual que vai ser a ordem que eu vou seguir, se eu vou colocar estratégia no meio ou estratégia no final, pensando na minha necessidade de introduzir algum elemento coesivo, algum conectivo no meio do parágrafo, tá? Não é nenhum problema usar um conectivo no meio do parágrafo, obviamente não, mas eu gosto de tomar muito cuidado com o exagero no uso dos conectivos, porque as redações que usam muitos conectivos, elas ficam feias, ficam bem feias, ficam cansativas. Então, na construção da redação, a gente tem que mostrar que a gente sabe usar os elementos coesivos, mas a gente não pode exagerar nos elementos coesivos. Vamos pensar uma coisa, saber usar é saber medir quando usar e quando não usar, ok? Então, partindo aí dessa sequência, causa, consequência e estratégia, eu tenho lá, pensar lá no meu esquema, vou olhar no meu esquema a minha segunda causa, rompimento com preconceito, e uma consequência relacionada à inclusão verdadeira. Aí eu tenho o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo da redação. O preconceito contra pessoas com deficiência se manifesta através de estereótipos, atitudes discriminatórias e falta de acessibilidade,
que podem se refletir em tratamentos diferenciados e, especialmente nas escolas, podem limitar o pleno acesso a recursos educacionais e oportunidades de participação. O enfrentamento dessas questões é imperativo para construir ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos, promovendo uma cultura que valorize a diversidade e gere oportunidades para todos os estudantes. Ressalta-se que antes da promulgação da LDB de 1996, a educação dessas pessoas ocorria em instituições especializadas, segregando-as, e desde então, políticas e ações afirmativas têm buscado garantir adaptações curriculares e apoio especializado. Olha, vamos lá pensar. Eu trouxe no primeiro período aí, eu trouxe a minha causa, né, o preconceito, o rompimento, o fim do preconceito. No segundo período, eu trouxe a minha conclusão, a minha consequência, né, a inclusão verdadeira. E no terceiro período, eu trouxe uma estratégia argumentativa. A estratégia argumentativa que eu usei aqui é o percurso histórico da situação. Aposto que teve gente aí que pensou, usou o argumento de autoridade de novo, porque está falando da LDB. Não é um argumento de autoridade, eu não estou citando o que a LDB fala, eu estou colocando a LDB aqui como um ponto de partida, né, como um marco de uma mudança, de um percurso histórico da situação dos estudantes com deficiência. Então, eu usei aqui como estratégia argumentativa o percurso histórico da situação. Percurso histórico é uma estratégia argumentativa que é um pouco mais difícil de utilizar em redações curtas, porque a gente tem realmente que conseguir sintetizar esse percurso histórico em um período. A gente não pode expandir demais a ideia, a gente tem que falar só os pontos mais importantes. Então, quem estiver treinando aí esse tipo de estratégia argumentativa, pense nisso, tem um marco. Geralmente, as coisas que vão cair aí na redação, elas têm um marco aí, um ponto mais importante, um ponto que se destaca, como era antes desse ponto, como é depois desse ponto. Aí é uma maneira da gente incluir essa estratégia argumentativa que funciona bastante bem também. Só tem que ter essa capacidade de síntese aí para se encaixar dentro das linhas que a gente tem aí para construir a nossa redação. E vocês viram aqui nessa aula como que a gente constrói, como que a gente vai separar. A gente sempre vai separar em períodos. Por que a gente vai separar assim em períodos? Tenho que fazer um período sobre isso. Aí você escreve um período sobre isso. Tenho que fazer um período sobre aquilo. Escreve o seu período sobre aquilo, coloca o seu ponto final. Já falei, isso vai reduzir 80% dos seus erros de pontuação e a sua redação vai seguir uma sequência lógica que vai ser muito favorável para você, para a sua pontuação. O texto fica todo organizado dentro dessa estrutura e, não consigo fazer desse jeito. Pratica mais, sempre vou repetir isso. Concurseiros, tá difícil fazer a redação? Escreva mais. Esse é o segredo do sucesso para escrever uma boa redação. Não consigo nem começar. Comece a escrever. Ficou ruim. Escreva mais. Não estou conseguindo entender, nem eu estou conseguindo entender o que é que eu estou escrevendo. Escreva mais. Mas eu repito palavras demais. Escreva mais. É sempre isso. Prática gera perfeição. Então, vamos aí praticar. Já falei também em outros vídeos, vários vídeos meus eu falo. Olha, está se preparando para concurso? Não tem outra saída para você, não. 2 redações por semana. 2 redações por semana. Não tenho tempo. Se vira. Só aceita isso e comece a praticar a redação. O que você pode fazer agora? Na aula da semana passada, a gente já falou aí do parágrafo de introdução e eu sugeri que você escrevesse vários parágrafos de introdução para você ter aí bem claro como começar a sua redação. Sugiro que isso seja feito, tá, gente? Por quê? Porque quando você pega várias introduções, faz várias introduções, você não se perde e aí você começa aí um processo de automatização da escrita da introdução. Agora, se você já fez essa parte da introdução, agora você vai fazer isso com o desenvolvimento. Não pense ainda na conclusão. Pegue todas as introduções que você fez da semana passada para essa semana, agora você vai fazer o desenvolvimento dessas redações, pensando em tudo isso que a gente viu nessa aula. Eu espero que você tenha conseguido entender como que a gente vai construir aí o desenvolvimento da redação, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui nos comentários. Na aula da semana que vem, eu vou trazer para vocês explicações sobre algumas estratégias argumentativas, como que você realmente consegue construir boas estratégias argumentativas para estruturar melhor o seu desenvolvimento. Vai ser uma aula bem importante, porque as pessoas elas têm muita dificuldade com as estratégias argumentativas e muita gente pega e usa os argumentos de autoridade, por exemplo, lá na introdução, bagunça a redação inteira, bagunça toda a estrutura que a gente precisa na nossa redação argumentativa. Então, na semana que vem, a gente vai se ver de novo aqui falando sobre as estratégias argumentativas.
Um abraço para todos vocês, boas práticas, bons estudos para todos vocês e até na semana que vem.